Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui tudo joinha, na mais perfeita paz. Venho trazer para vocês duas mensagens para o nosso dia, através desse livretinho que eu amo tanto, Gotinhas de Luz. Não sei se eu já contei para vocês, este e outros livros são um presente que eu recebi do meu querido Lalo. Ele tem muito bom gosto para livros e ele me conhece bem o suficiente para saber do que eu gosto. Eu tô o tempo todo com esse livrinho. Embora ele seja pequenininho, ele é rico em fios de meada para profundas reflexões, algo que eu adoro. E quando eu trago alguma mensagem aqui para vocês, eu abro aleatoriamente e utilizo aonde meus olhos batem para a gente refletir junto. Eu reflito muito sobre cada frase que tem neste livro. E é interessante fazer isso junto com vocês, porque afinal de contas, este livreto é como se fosse um resumão da sabedoria dos mestres da filosofia oriental. São 365 pensamentos, quer dizer, um para cada dia do ano, né? E esse resumão tem muito a ver com autoconhecimento. Então, toda vez que eu trouxer uma mensagem aqui no canal, mesmo que o título não esteja lá, Jornada de Autoconhecimento, faz parte da jornada de autoconhecimento. Aliás, o nome do canal deveria ser esse, né? Jornada de Autoconhecimento, em vez de ir por caminhos interiores, que parece meio um canal de decoração. Não que nós não estejamos redecorando o nosso interior. Por que não, né? Eu tô, e vocês? Eu selecionei duas mensagens. Elas estão seguidas uma da outra e tem tudo a ver. É como se uma fosse a conclusão da outra. A primeira fala do espelho de si. É mais fácil ver no próximo os nossos defeitos. Começou o meu celular falando. Quem é o coraçãozinho de uma pessoa de um canal que eu adoro. Então, eu sempre estou falando aqui que o outro sempre nos será um espelho. Desculpa.
tendo consciência ou não, querendo ou não, acreditando ou não, a bem verdade é essa. As outras pessoas sempre serão como um espelho para nós. Nós iremos gostar delas através da identificação. Identificação ao quê? Normalmente há algo semelhante ao que existe em nós, ou há algo que passamos a admirar que nós ainda não alcançamos. Muitas vezes o outro não é que nós gostamos do outro, mas do que temos de nós refletido no outro, sabe? Só que essa questão do outro ser espelho possui um lado luz e um lado sombra. E aqui, no espelho de si, está tratando especificamente desse lado sombra, onde é muito mais fácil ver no próximo os nossos defeitos. Freud, ele falou muito a respeito disso. Inclusive, numa frase que já viralizou em redes sociais. Quando João me fala de Pedro, eu sei muito mais de João do que de Pedro. Ou seja, toda vez que nós criticamos algo no outro, nós estamos, na verdade, criticando algo que está em nós e nós não conseguimos confrontar. É aquela velha história de um dedo apontado para uma pessoa e 3 apontados para nós mesmos, sabe? Essa crítica ao outro envolve muitas questões, mas eu vou destacar 2, porque elas são muito frequentes e muito explícitas. Uma delas é a comparação. Muitas vezes, quando criticamos os outros, é porque o outro, ele alcançou algo ou se superou em algo que nós ainda não. Vamos usar isso como exemplo. Isso nos causa certa frustração. Nós sempre acabamos fazendo isso através de comparação. A posição que o outro alcançou, a postura do outro, tudo relacionado ao outro, nós comparamos a nós. Aquilo que nos frustra, nós criticamos no outro. O segundo ponto é algo bem parecido com a comparação. Nós queremos ter em nós aquilo que está no outro. Em ambos os casos, há uma ausência de autorreconhecimento em qualquer nível. Por quê? Não há o respeito pelo nosso próprio tempo.
pelas nossas limitações, pelo modo como reagimos a tudo, porque afinal de contas, cada um reage à mesma coisa de um modo. Cada um leva um tempo, seja para aprender, seja para processar, para tudo, diferente dos outros. Nós esquecemos muito fácil de que essas nossas sutilezas é o que nos torna únicos, autênticos, diferentes uns dos outros. É interessante, por exemplo, tem um termo que usam muito, ou usavam muito para definir autistas como diferentes. E eu nunca gostei desse termo, porque todos somos diferentes. Você não precisa ser autista para ser diferente. Você não precisa ser neurotípico para ser diferente. Você não precisa ser LGBT, deficiente, ter uma etnia específica, uma cultura, uma crença para ser diferente. Não. Por natureza, todos nós somos diferentes. E aí, quando surge a questão da comparação, ao olhar o outro como um espelho que é diante de nós, que inconscientemente e espontaneamente nos leva não a analisar o outro, mas a analisar a nós mesmos, nos confrontar conosco mesmo, surge além dessas duas oscilações da comparação, o julgamento, a crítica. O julgamento é algo muito frequente na maioria das pessoas e é incrível que esta mesma maioria não se dá conta que o julgamento é aquilo que alimenta toda a nossa baixa vibração, toda a nossa negatividade, todos os nossos dilemas internos, todas as nossas toxicidades. Julgar o outro, porque o momento do julgamento é movido por sentimentos não apenas negativos, mas de baixa frequência. A gente não pode se esquecer que estamos no universo físico, onde nós devemos pensar em energia, frequência e vibração, né? Então, tive que dar uma pausinha. Onde que eu parei? No julgamento. O julgamento que alimenta toda a parte negativa em nós, que alimenta também os nossos estados nocivos, como a depressão, como a ansiedade, como a frustração, como a autodepreciação e por aí vai. Comparamos o outro a nós e acabamos por julgar o outro
porque nos esquecemos que o outro é o nosso espelho. É aonde nós nos vemos. Ao mesmo tempo que somos iguais como espécie, somos completamente diferentes. E ser diferente do outro é o que torna cada um único, autêntico. Só que isso tem sido feito de um modo errôneo. Estamos olhando para o outro, esperando sermos iguais ou melhores que os outros. E não. A bem verdade é que não existe ninguém melhor ou menor, ou pior que ninguém. Como espécie, somos todos iguais. Como indivíduos, somos cada um únicos, muito bons naquilo que a nossa vocação nos permite ser bons. Então, quer dizer, ao olhar para o outro, deveria ser isso que deveríamos enxergar. Nossa, eu sou totalmente diferente daquela pessoa. Que ótimo! Ela é tão única daquele jeito e eu sou tão único deste jeito. Desculpa. Aí não bastasse, à primeira vista, nós olharmos de um modo errôneo, a gente ainda julga. Criticamos absolutamente tudo aquilo que de alguma forma nos frustra, que nos deprime, que nos faz sentir menores, e julgamos, decretamos a qualidade daquela pessoa, o nível daquela pessoa, o caráter daquela pessoa. E assim, o trajeto do nosso caminho neste mundo vai se tornando um apontamento para um e para outro, de constantes comparações, julgamentos, críticas aos outros, sem condições de ver o lado bom dos outros, porque nós não conseguimos ver o nosso lado bom. Entendem a importância do autoconhecimento? Uma pessoa que não se autoconhece, ela não se autorreconhece, ela não admite a própria aptidão, capacidade, força, capacidade, determinação, todas as virtudes que todos nós temos de nascença, mas que vão sendo sufocadas ao longo dos anos através de conceitos, de falsos valores, de condicionamentos. Como seria chegar ao fim da nossa vida, olhar para trás, para todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho? Há algo no diário de vocês que vocês podem perceber muito bem. Quando vocês
registrarem alguma memória, na maioria das vezes, se não forem todas, haverá a presença de uma outra pessoa. O nosso caminho neste mundo é assim. É feito o tempo todo de pessoas cruzando o nosso caminho. No vídeo anterior, eu estava assim um tanto inconformada porque a minha irmã, ela entrou com tudo, interrompendo a gravação do meu vídeo. E eu tenho essa questão de absolutamente todas as minhas atividades exigem isolamento. E eu tenho que ter consciência o tempo todo que apenas durante as minhas atividades eu preciso de isolamento e do meu hiperfoco totalmente ali, não na minha vida toda. Porque a vida não funciona dessa forma. A vida é feita de pessoas cruzando o nosso caminho o tempo todo. Umas apenas passam, outras elas vêm e ficam. Outras vêm, ficam por um tempo e partem. As relações interpessoais, as interações, elas sempre vão estar presentes na nossa vida. E que jossa é essa de predisposição, de sempre olhar para o outro e procurar um defeito, em procurar algo para criticar, em procurar um defeito. Por que o outro não pode ter algo bom para ser admirado? Como disse Freud, o problema não está em Pedro. O problema está em João, que está criticando Pedro. O que há de errado conosco para vivermos o tempo todo nos deparando com pessoas ao longo do dia e sempre tendo um nariz torcido, um olhar torto, uma crítica a ser feita a outra pessoa. Como se ninguém no mundo prestasse a não ser nós mesmos. E o outro, sabe o que o outro é? O outro é um espelho. Aquilo que você critica no outro está em você. Ah, mas eu não sou igual àquela pessoa. Aquela pessoa se veste super mal, eu me visto bem. Quem garante que você realmente se veste bem? Quem garante que aquela pessoa realmente se veste mal? Mas por que não existe o pensamento? Cada um se veste como se sente confortável. Tanto aquela pessoa quanto você. Por que há a comparação? A comparação que pode desencadear também algum nível de competição. Porque na comparação, o outro é depreciado, o outro é criticado. Para que eu me sinta melhor, eu preciso arrumar vários defeitos na outra pessoa para que eu me sinta melhor do que ela, para que eu tenha mais valor do que ela, para que eu tenha mais qualidades do que ela.
Em todo o tempo em que eu pesquisei, observei comportamentos virtuais, 90% dos comportamentos diários, eles estão voltados, focados a criticar alguém. Na falta de um vizinho, de um colega de trabalho, de um amigo da faculdade, de seja lá quem for, vamos pegar o político, vamos pegar a celebridade, mas nós precisamos falar mal de alguém, nós precisamos criticar alguém, nós precisamos falar tudo de errado que aquela pessoa está falando. Para quê? Nesses momentos, será que é colocado na balança o que aquela pessoa que você diz que não faz nada já fez e o que você tem feito? Quem critica no impulso constantemente, diariamente, ela vai perdendo a noção de que ela fala de outras pessoas sem se dar conta se ela está realizando alguma coisa na própria vida ou neste mundo. O outro, ele passou a ser um alvo em vez de um espelho, quando na verdade o outro é espelho. Porque é alguém da mesma espécie. É o nosso semelhante, é o nosso próximo. Porque é a pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo. Por que o outro é um alvo e não é mais um espelho? Se nós formos analisar na nossa vida pessoal, em que momento o espelho passou a ser o nosso inimigo? Quando foi? O condicionamento, ele vai atuando na nossa mente de uma forma tão sutil é como uma erva daninha com uma raiz que vai se apegando, tipo as trepadeiras, a conteúdos permanentes na nossa mente, como nossas inseguranças, nossas autodepreciações, como as nossas cismas. Quando nós olhamos no espelho mesmo, o que é que nós vemos? Quando foi que nós paramos de admirar aquela pessoa refletida ali? Mesmo que seja este veículo, o animal bípede. E passamos a enxergar apenas
todos os defeitos que ele tem, tudo aquilo que a gente gostaria de corrigir, tudo aquilo que a gente gostaria de não ter, tudo aquilo que a gente chama de excesso ou escassez, de feio, de deformado. Quando foi que o espelho ele passou a ser uma ferramenta de autodepreciação? Quantas vezes ao longo do dia ou durante a semana você consegue ficar um bom tempo na frente do espelho e admirar aquela pessoa que você está vendo? O autoconhecimento se torna necessário exatamente por causa disso. A nossa mente, ela precisa ser limpa de tudo aquilo que distorce o pensamento e a visão. A nossa mente, ela precisa desconstruir padrões, condicionamentos, ideias, conceitos que já não servem mais. Porque a mesma coisa que fazemos conosco diante de um espelho, nós fazemos quando estamos diante de um igual, de um da mesma espécie que nós, de um do nosso bando. E aí, qual seria o conselho ideal diante dessa distorção de imagem do outro, que simplesmente é um reflexo da distorção que temos de nós mesmos? O sentido do amor. Com amor, tudo faz sentido. Ama ao próximo como a ti mesmo. Talvez o modo como essa frase está colocada cause alguma dificuldade na compreensão real dela. Então, nós podemos colocar ela da seguinte maneira: eu me amo e por isso eu consigo amar meu próximo. Você não pode, não tem como amar absolutamente ninguém sem se amar. E se amar não tem nada a ver com o culto à imagem, à vaidade, a tudo relacionado ao externo. Se amar é se cuidar, cuidar da saúde, da alimentação, é se respeitar, é se fazer carinho, sim, por que não? Se abraçar, gostar de estar consigo mesmo, se satisfazer em estar consigo, se ver como alguém importante, porque reconhece que sim, é alguém importante. Nós
temos um sentimento tão ruim por nós mesmos, que esse sentimento se reflete quando olhamos para o outro. Porque se nós realmente nos amássemos, nós olharíamos para o outro com amor. E aí, de repente, quem disse que o amor é algo exclusivo que se dá para uma única pessoa na sua vida? Quem disse que o amor é algo que é monopolizado? Quem disse que o amor ele tem um tamanho limitado, você tem que dividir ele em pedaços e só dá para amar determinada quantidade de pessoas? Afinal de contas, o que é amor? Se uma pessoa estranha cruza o teu caminho, de repente, uma pessoa nova começa a trabalhar com você no mesmo ambiente e ela começa a interagir com você, e porque você tem que sentir aversão e não pode sentir nada positivo por ela, só porque ela é estranha, só porque os tempos mudaram e a gente não pode confiar mais em ninguém. Mas até quando vai se ficar alimentando essas ideias? Se na verdade nós não podemos confiar em mais ninguém porque nós não confiamos em nós mesmos, sabe? Se nós confiássemos em nós mesmos, quando uma pessoa vem com segunda intenção, a gente captaria muito rápido, não seríamos enganados. Nós temos medo da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da incapacidade que nós fomos desenvolvendo em perceber as coisas, em sentir as coisas. O amor. O amor, ele pode ser exemplificado em algo que muita gente pode me dizer assim: ah, minha família é uma desgraça, minha família é uma droga, ah, eu odeio a minha família. Tá, imagine que a sua família fosse legal, ou pense nas famílias mais antigas, que elas tinham uma estrutura, ainda não tinham sido corrompidas, na verdade, né? Elas estavam em vias de extinção, digamos assim. A família, ela foi inventada para a gente treinar a vida em sociedade. Uma família é feita de pessoas diferentes, com idades diferentes, gostos diferentes, manias diferentes, personalidades diferentes, e cada um com a sua tarefa, com a sua obrigação, com a sua posição dentro de uma casa. Se nós não sabemos viver em família, nós não saberemos viver em sociedade. É como na puberdade do meu filho mais novo, ele queria, porque ele queria ter a chave
de casa. E uma adolescente, ele alcançou o direito de ter a chave de casa. Por quê? Porque ele sabia cuidar do quarto dele, das coisas dele, ele zelava, ele organizava, ele limpava as coisas dele. Ele tinha noção da responsabilidade que ele deveria ter no espaço dele. Por isso, ele tinha um quarto só dele. O do meio, ele teve que dividir o quarto dele com o mais novo. Por quê? Porque ele não alcançou o merecimento de ter o quarto só dele. Por quê? Porque ele não aprendia a zelar pelas coisas dele. E eu dizia, você só vai poder ter a chave de casa se você aprender a cuidar das suas coisas e merecer um quarto. Porque no dia que você souber zelar por um quarto, você vai saber zelar por uma casa. Tudo começa no núcleo da sociedade, que é a família. Tudo começa ali, entre o pai e a mãe, quando a gente nasce, independente de gênero. É quando a gente vem para esse mundo que tudo começa. Aonde tem aquela célula da sociedade. Pai, mãe, filhos, avós, tios, pets. Se uma pessoa não consegue viver em paz no meio dessas pessoas com as quais ela tem laços sanguíneos, a mesma herança genética, ela não vai conseguir viver em sociedade. E aí, se quer prosperar como? Se quer ter saúde mental, física, interior, como? Como que vai se conseguir ser amado se não conseguir se amar primeiro? O que adianta alguém me amar se eu não me amo? Aquele amor nunca vai ser o bastante. Por quê? Porque o amor que me preenche é o que eu tenho por mim. E isso nada tem a ver com narcisismo ou egocentrismo. Na jornada de autoconhecimento, nós desassociamos o animal bípede da essência, que é quem nós de fato somos, exatamente para facilitar a compreensão de quem nós somos neste mundo. O nosso veículo, o animal bípede, ele é importante para podermos transitar neste mundo e realizar neste mundo. E através dele, a essência, ela se manifesta. Se agora que nós já estamos no 8º passo da jornada de autoconhecimento, isso ainda não foi compreendido, é preciso voltar para o primeiro passo. Preciso voltar. Quando você vai viajar de carro, desculpa. Quando você vai viajar de carro, você faz o que primeiro? Você passa na sua oficina de confiança,
dá uma geral para ter uma viagem segura, não é? Você pega a estrada e vai numa boa, curtindo um som, curtindo a paisagem, o vento, até chegar no seu destino. O nosso corpo é da mesma forma. Não é o nosso corpo, não é a nossa imagem externa que nos determina valor, grandeza, eficiência e tudo mais. Ele é um veículo. E como todo veículo, nós sempre temos que estar fazendo a manutenção dele, inclusive da parte mais importante dele, que é a mente, o cérebro. Há um verso bíblico que diz: um coração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, é tudo de dentro para fora. Se o teu coração está alegre, o teu rosto está lindo. A beleza, ela não vem de artifícios externos jogados em cima de nós. A beleza, de fato, é algo que vem de dentro para fora. É o reflexo do melhor que nós temos dentro de nós. Se nós olhamos no espelho e isso não acontece, nossos olhos, eles só conseguem ver a parte externa de nós e não gostar do que vê. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Você ainda não sabe quem você é. Quem você é? O animal bípede tem um nome. Ele tem uma data de nascimento. Ele tem uma nacionalidade. Mas quem você é? Isso aqui ou vai virar sopa num caixão ou vai virar cinza num crematório. Quem você é? No momento que nós descobrimos quem nós somos, nós olhamos para as outras pessoas de uma maneira muito diferente. Sabe a empatia? Nós vemos a nós. Ah, mas aquela pessoa é muito mau caráter para mim me ver nela. Não julgue. Não julgue. Porque estamos o tempo todo julgando, comparando e criticando. Julgando, comparando e criticando. Por que se faz isso? É uma dependência por validação, por aprovação. É uma competição e eu preciso a todo custo ser melhor do que os outros. Só que ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos muito bons naquilo que nascemos para fazer. Ninguém nunca fará como o outro aquilo que só você sabe fazer. É por isso que existe
essa coisa chamada vocação. Eu tive vários professores excelentes na minha vida, excelentes mesmo. A única coisa que eles tinham de igual era a excelência. O termo que eu atribuí a eles, excelentes, mas cada um era único no modo como eles lecionavam. Embora todos fossem professores, cada um tinha um método para lidar e para ensinar os seus alunos. Toda vez que você começar a comparar, criticar, julgar o outro, lembra aonde você está aquilo que você está criticando no outro. De alguma forma, mesmo que esteja disfarçado, mascarado, vai estar em você, sim. Ah, Shimada, você já fez isso? Muito. Muito. A minha adolescência, o meu prazer absoluto era ficar em pé na porta da pastelaria vendo as pessoas passando. Eu não verbalizava, mas eu pensava. Eu ficava colocando defeito em todo mundo que passava. Ai, que mulher feia. Nossa, que cabelo mal arrumado. Vixe, olha o pé dessa mulher. Fazia. Um dia me deu como se fosse um bazinga. Eu olhei para os meus pés. Eu não tinha o hábito de fazer os pés. Eu olhava para os meus cabelos. Eu achava que era só lavar e pronto. Eu não me vestia muito bem, não. Até hoje eu não me visto muito bem, não. Eu não tenho essa habilidade de harmonizar peças de roupas, não. Mas eu era boa para falar de gente mal vestida. Eu achava que eu estava apta para falar do modo como as pessoas se vestiam. Quando você procura em você mesmo aquilo que você está criticando nos outros, você acha. Você acha. Porque quando a gente critica, a gente compara e a gente julga, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos invadindo um limite que não nos pertence, que é o direito do outro. O outro tem direito de ser, de vestir, de viver, de comer, como bem entender, assim como nós. Por que que os alecrins dourados acham que sabem comer melhor do que os outros? Por que os alecrins dourados acham que sabem se vestir melhor do que os outros? Por quê? Aí, quando alguém te critica, é o fim do mundo, você se abala, você chora, quase entra em depressão. Ai, acabou a vida pra mim. A mulher diz que eu sou horrorosa, que eu me visto mal e eu sou deselegante. Ai, eu não posso viver com isso. Mas fala exatamente as mesmas coisas dos outros. Não parece? Mas as relações, a vida, tudo
existe um tipo de troca. Eu não gosto desse termo troca, porque fica parecendo barganha. Parece na mesma moeda. Mas não tem nada a ver com isso, tá? Essa troca eu tô falando no sentido de reciprocidade, de ação e reação do modo positivo. Como aquela bola vai e vem. Você joga e ela volta para você. Tudo que é bom e tudo que é ruim funciona da mesma forma. Por muitos anos, eu usei uma frase que dizia assim: cada um dá o que tem. Faz uns anos que eu parei de usar ela, porque eu não concordo mais com ela. Eu nunca tive o colo da minha mãe, que eu tanto queria, mas eu adoro dar colo. Eu nunca fui compreendida pela minha mãe, mas eu sou uma pessoa com uma capacidade de compreender absurda. Não existe isso de cada um só dar aquilo que tem. Isso é falso. Cada um escolhe o que quer dar. Você não precisa ter, porque cada um de nós é um co-criador, sendo centelha divina, sendo imagem e semelhança. Nós temos aqui uma mini fonte. Se você nunca recebeu amor, você pode gerar amor, sabe? Todos nós nascemos com dons. Os 9 dons do Espírito, eles não são exclusividade de ninguém. É que ninguém, nem todo mundo desperta eles, mas todo mundo tem. Aquilo que você não recebeu de bom, você pode gerar. Assim como o ser humano, ele é tão bom em gerar o mal. Assim como ele gera o mal, ele pode gerar o bem. Entende? Que a gente se lembre, toda vez que a gente for criticar os outros, que a gente está falando de nós mesmos. E depois lembrar de tanto amor que a gente precisa se dar. Não fique esperando de ninguém, não. Primeiro, você tem que amar você. Depois o amor de alguém vai fazer sentido para você, porque você vai reconhecer, você vai discernir o que é amor de fato, sabe? É isso. Eu desmarquei? Desmarquei. Então tá. Até o próximo vídeo com mais gotinhas de luz para nós. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Eu gostei tanto que eu vou continuar pensando nisso profundamente, se possível, pensando e escrevendo. Beijos na alma.